Fala, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, meu amigo torcedor de outro clube, minha amiga torcedora de outro clube. O jogo não acabou ainda, o jogo está rolando, são 87, 88 minutos do segundo tempo. O São Paulo vai ganhando do que Boston River por 2-0. Hoje eu não fiz a transmissão lá na Rádio Barolo e também estou gravando o vídeo um pouquinho mais cedo do jogo terminar, porque amanhã é o dia que eu vou fazer os exames lá para ver, diagnosticar se confirma ou não o meu problema de saúde. Então hoje estou fazendo um preparo aí, tomando uns remédios, e amanhã eu tenho que fazer o exame cedinho. Então hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais curto para falar desse jogo que, né, São Paulo batendo um bêbado. Mas vamos falar sobre esse jogo porque ganhou. E antes de mais nada, já quero agradecer muito as mensagens, quero agradecer muito aos desejos dos amigos, né, a energia positiva que vocês estão mandando. Peço mais uma vez uma oraçãozinha para mim, hoje uma energia positiva, porque amanhã é o exame. Mas seja lá o que acontecer amanhã, seja lá amanhã qual for o resultado do exame, eu me sinto preparado para encarar, tenho um apoio, uma rede de apoio bacana, estou me sentindo mentalmente forte, mas eu agradeço muito se você puder mandar uma energia positiva. E aliás, eu quero pedir perdão porque eu não estou conseguindo responder todas as mensagens das pessoas que estão mandando via Instagram, via e-mail, aqui nos comentários dos vídeos. Tem muita gente, hoje eu também fiquei bastante tempo respondendo, conversando com as pessoas, porque não é só responder, né? Você responde, aí a pessoa responde, você fica trocando ideia, você conversa, e eu gosto pra caramba dessa interação, mas graças a Deus, como tem bastante gente, não tá dando tempo de responder para todo mundo. Eu agradeço demais você que está desejando boa sorte, desejando, emanando boas energias para esse problema aí que eu tô enfrentando, porque quer queira, quer não queira, tem um problema, eu estou com um problema no intestino, não sei como é que vai ser resolvido isso, mas agradeço demais a sua energia positiva, suas orações, de verdade, me sinto muito feliz. Quero agradecer também o pessoal que já está seguindo, estou com a camiseta hoje do categoria Subóbito, Corredorzinho, nota 6, é o nome da minha página lá no Instagram, que eu estou falando sobre corrida, já está com quase 5 mil, gente que acompanha, que curtiu a página, que está seguindo lá a página no Instagram, categoria subóbito. Então, hoje eu fui correr também, fiz um treininho lá leve para dar uma esparecida na cabeça, que é sempre bom, né? Fazer exercício físico é bom para você, além de todos os benefícios, tem também um negócio para você esparecer, para você ter dar uma refrescada na cabeça. Então, obrigado para todo mundo que está seguindo. É categoria subóbito. E o complemento do canal é Corredorzinho Nota 6, correndo e sofrendo. Agradeço você também. Meus amigos, eu queria começar esse vídeo eu queria dar um recado para a molecada que não viu o São Paulo campeão, que não viu o São Paulo que eu vi, né? O São Paulo do Tele Santana, por exemplo, o São Paulo vitorioso. Eu queria dar um recado para essas pessoas para dizer, eu acho que o que eu vou falar, vocês vão ter uma noção do que era o São Paulo do Tele Santana. Antes, só um recadinho da Golcase para os amigos, projeto Copa do Mundo da Golcase, muito produto legal. Joga do seu jeito. É melhor você não jogar do seu jeito, não. Joga do meu jeito, não. Joga do seu jeito. O meu jeito é meio estabanado. Não estou bem para jogar nada. Mas, um monte de produto legal. Você usa o cupom GOLBAROLO para você ter os descontos. Chega na sua casa antes da Copa. A Copa está aí, já começa já. Daqui a pouco o Brasil está em campo. Para você se divertir, entrar no clima da Copa do Mundo, os produtos da Golcase. Mas não esquece, usa o cupom GOLBAROLO. Entra lá no site, está na descrição do vídeo. Você usa o cupom GOLBAROLO que você tem os privilégios, os benefícios e o descontão legal para você. Certo, meus amigos? Olha só, um recado para a molecada que não viu o São Paulo jogar. Vocês viram o primeiro tempo do jogo de hoje? Primeiro tempo? O primeiro tempo, eu não vou falar da qualidade do adversário, já vou falar da qualidade do adversário, mas nesse momento eu não quero falar da qualidade do adversário. Mas vocês viram o primeiro tempo como foi? O primeiro tempo não foi um massacre do São Paulo. O São Paulo chutou 300 bolas no gol, fez 8 gols. Não, não foi nada disso. Mas o São Paulo fez 2 gols, né? Um gol, o outro foi contra. Poderia até ter feito mais porque criou oportunidades, mas eu queria que você pensasse só como o São Paulo controlou o jogo, como o São Paulo, desde o começo do jogo, se impôs, né? Eu sei, é contra o Boston River, não vamos levar em consideração. Esse adversário vem é a mesma coisa. Mas só para você entender, o São Paulo se impôs, o São Paulo foi para cima, o São Paulo fez os gols e controlou o jogo. O jogo foi tranquilo, certo? Eu não estou falando da qualidade dos jogadores, não estou falando da qualidade do time do Boston River. Eu estou falando só como foi o jogo. O São Paulo se impondo desde o começo, fazendo os gols, não levando sustos e controlando o jogo tranquilo. Sabe como era o São Paulo do Tele Santana? O São Paulo do Tele Santana, por exemplo, ou do São Paulo vitorioso, era assim 80% dos jogos que o São Paulo disputava no Morumbi. 80% dos jogos que o São Paulo jogava em casa era desse jeito. Claro que contra adversários 1000 vezes melhor do que esse que Boston River. Mas eu estou falando, o São Paulo se impunha,
o São Paulo geralmente fazia 1 ou 2 gols e controlava o jogo, com 80% dos adversários. Mas também era assim clássico, era assim em jogos grandes contra Flamengo, contra Vasco, contra Fluminense. Era assim que o São Paulo do Tele Santana jogava. O São Paulo se impunha, o São Paulo impunha respeito. Jogar no Morumbi para esses adversários era um verdadeiro pesadelo. A torcida do São Paulo já contava com a vitória, e como a gente contava hoje, eu pelo menos contava, não acreditava 1000%, quase gol do Boston River agora. Mas a torcida acreditava na vitória e ia assistir aos jogos com uma relativa tranquilidade. Dependendo de quem fosse o adversário, era certeza de vitória. Só para você entender por que quando a gente fala, quando a gente reclama, quando a gente sente saudade do São Paulo vitorioso, a bola pegou na trave, deixa eu ver se. Porque o goleirinho já tinha ido, né? Deixa eu ver se essa bola pegou na mão dele ou se. Pegou nada, bateu na trave, não ia chegar nunca. Você vai no gol, é outro gol no canto que ele não defende nada. Só para você entender como é, por que a gente fala do São Paulo dos tempos gloriosos, era assim que jogava, com 80%, 90% dos adversários, quando jogavam no Morumbi, era assim que funcionava. Mas hoje, eu queria fazer uma enquete com você, para você já responder aí para mim, que eu gosto sempre de fazer as perguntas para você participar. O Boston River é o pior time que você já viu na sua vida? Eu acho que, para mim, em 56 anos acompanhando futebol, eu não me lembro de um time tão podre como esse Boston River aí. Eu não me lembro. Um time tão desorganizado, tão desarticulado, tão patético quanto esse time do Boston River. O São Paulo acabou o jogo agora. Esse time aí começou o jogo contra o São Paulo, a terceira pior defesa do campeonato, tinha sofrido 11 gols, e esse timinho aí sofreu mais de 100 finalizações contra Milionários, São Paulo e O'Rings. Olha o nível desse time do Boston River. E mesmo assim, já falamos do primeiro tempo, mesmo assim os caras foram para cima do São Paulo no segundo tempo. Eu fico impressionado como um time como o Boston River pode ter mais preparo físico do que os jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo, o Dorival fez as alterações, encheu de moleque da base para dar uma correria no Boston River, porque os caras estavam pressionando o São Paulo. É aquilo, se tivesse um pouco mais de qualidade, eu não digo que ia vencer o jogo, né? Mas ia dar muito mais trabalho do que deu. É impressionante como esse time do São Paulo morre no segundo tempo. E você pode até falar para mim, Barolo, mas é desinteresse, que os caras não estão nem aí. Também, eu acho que também tem esse fator. Mas para mim o preparo físico é impressionante, os caras não aguentam andar no segundo tempo. Arthur, Caleri, meu Deus do céu. Esses caras desaparecem, Ferreira, desaparecem no segundo tempo. Eles estão morrendo no segundo tempo, é impressionante. Será que vão resolver esse problema aí durante a pausa aí da Copa do Mundo, depois que eles voltarem para a intertemporada? Eu não sei, eu sinceramente. Mas eu nunca vi o São Paulo com preparo físico tão ruim, caindo tanto de produção no segundo tempo como vem caindo. É impressionante, é impressionante. E os caras não é que finalizaram, fizeram grandes coisas, não fizeram também grande coisa, porque o time é muito ruim. Mas jogaram diferente do que jogaram no primeiro tempo. O segundo tempo foi menos tranquilo para o São Paulo do que foi o primeiro tempo. Mas, eu vou falar para vocês com toda sinceridade. Eu, nessa fase que eu tô, indo fazer exame amanhã, com tudo isso, a única coisa que eu queria de verdade era que eu não passar raiva e ter um jogo tranquilo. Pelo menos ter um jogo tranquilo. É claro que a gente está vendo que o time do São Paulo continua sendo horroroso, com alguns jogadores tenebrosos, mas pelo menos ganhou, E agora vai ter o sorteio aí na sexta-feira para ver quem pega nas oitavas de final. Vamos ver, gente. Para mim, essa competição continua sendo vergonhosa, continua sendo um negócio constrangedor. Você viu nos gols? O Dorival nem comemora. No primeiro gol ele faz assim, mas no segundo gol ele nem comemora o gol contra, lá do Trapalhão, do zagueiro do Boston River. O banco de reserva do São Paulo mal comemora. É meio constrangedor, né? Você comemorar contra o Boston River, um gol contra. Eu entendo o constrangimento do Dorival, entendo até o constrangimento de alguns jogadores do banco de reservas que comemoram assim, puta, gol contra, sabe? Meio com vergonha de comemorar. Mas pelo menos ganhou, sei lá, até onde esse time vai nessa Sul-Americana. O que eu falo para vocês, os adversários da América do Sul são todos níveis Boston River, time amador, time praticamente amador. O que me preocupa, na verdade, são os times brasileiros, né? Porque o São Paulo não consegue ganhar de ninguém. Aliás, não ganhava, já faz 8 jogos que não ganhava, ganhou hoje, pelo menos isso. Agora, também, se não ganha do Boston River, né, fecha as portas e refunda. Tem que refundar o clube. Aliás, eu acho que já tinha que fazer isso. Mas se não ganha hoje do Boston River, podia ter feito, se tivesse fome e preparos físicos, poderia ter feito um placar melhor, um placar mais elástico, mas com a qualidade que os jogadores do São Paulo têm, com a falta de
de banco, com o elenco podre montado por essa diretoria podre aí. 2-0 tá bom demais. Classificou em primeiro do grupo, desse grupo horroroso, né, com Boston River, Milionários, aquele outro time horroroso do O'Higgins, que se classificou em segundo lugar, mas que se classificou não, vai disputar a repescagem. Pelo menos é mais do que obrigação esse campeonato constrangedor, você se classificar em primeiro do grupo, num grupo tão horrível como esse. Agora, vamos ver o que vem pela frente aí. O sorteio é na sexta-feira, meio-dia. Antes de eu falar para vocês, vamos dar as notas, eu quero dar. Só que é o seguinte, gente, vamos fazer diferente hoje nas notas. Como a gente jogou contra o vento, quando a gente bateu em bêbado, nós vamos tirar 2 pontos para cada nota. Então, se o cara tirou 8, vai cair para 6. Porque a gente vai tirar 2 pontos de cada jogador que jogaram contra o vento. Antes, só aquele recadinho do gringo para você ver os seus problemas de IPVA, de licenciamento, de multa. Você entra em contato com o pessoal do gringo, parceiro oficial do Detran, tá? Um site, é uma empresa super bacana. Você pode parcelar os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. E aí é o seguinte, se você usar você pode usar o cupom Barolo20 para você ter 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Então, ó, pô, se tem um monte de parcela até 10 vezes, até 12 vezes. Mais de 10 você já tem um desconto de 20% se você usar o cupom para você Barolo20, para você ter esse desconto. Tá na descrição do vídeo. E aproveita essa chance aí, se livra desse BO. Eu falo para você, chato pra caramba ter esse tipo de problema. Você já se livra de uma vez, fica tranquilo e vai pagando em suaves prestações. E você tem o pessoal do gringo aí para te ajudar. Vamos lá. O Rafael não pegou na bola, gente. A defesa eu vou deixar sem nota, porque, gente, jogaram contra o vento. E mesmo assim os caras finalizaram. Os caras, então. O Rafael, mas pelo menos não soltou, não espalmou a bola pro meio da área, pelo menos nessa última bola que pegou na trave, nem aparecer na foto. Mas hoje, pelo menos, não entregou a paçoca, então eu vou deixar sem nota. Aí a defesa toda, o Lucas Ramon, o Osório, o Alan Franco e o Wendel, também, acho que nota 6, né? Vai cair para 4. Jogaram contra o vento, não tiveram trabalho nenhum. Assim, quer dizer, tiveram um pouco de trabalho, que o time morre no segundo tempo. Mas jogaram contra ninguém, pelo amor de Deus. E eu torço especialmente, torço por todos eles, mas para esses meninos da base, eu estou torcendo mais porque eles estão sendo colocados em fogueira. Eles não estão sendo colocados da maneira correta, eles estão sendo colocados em fogueira. Então eu estava torcendo para o Osório não comprometer, não fazer lambança. E eu acho que o menino foi bem. Aí quem mais? Os caras do meio de campo ali, os meninos que entraram da base, eu não vou dar nota. Luca, o TT, não vou. Tá, esses caras não vou dar nota porque mal pegaram na bola. Mas os titulares, vamos falar dos titulares. Aí a gente teve o Pablo Maia, fez uma partida. O Pablo também marcou o vento, ainda tomou cartão amarelo que foi se envolver em confusão lá. Vou deixar com uma nota 5, vou tirar 2 pontos, nota 3. Nota baixa porque jogaram contra o vento. Aí quem mais? O Danielzinho também, partida discreta, vou deixar sem nota. O Arthur fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo ele morre, ele entra em óbito. Ele vem a óbito no segundo tempo. Mas no primeiro tempo ele deu trabalho lá pelo lado direito. Nota 7, vou tirar 2 pontos, nota 5. Aí quem mais? O Ferreira horroroso. O Ferreira não conseguiu jogar contra o Boston River, nem ele nem o Caleri. Então vou dar uma nota meio para os dois. Vai tirar o meio, vou tirar 2 pontos, vai ficar nota negativa dos dois. E o André Silva, que tem uma posição, jogou de um jeito diferente, ele vinha buscar a bola no meio de campo. Eu assisti pela ESPN na transmissão, a ESPN encontrou o Zidane. Eles falaram do jogo do André Silva como se ele fosse o Zidane. Então, a partir de agora, eu vou chamar de Zinedine Silva. Então, o Zinedine Silva, segundo o pessoal da ESPN, agora é o novo Zidane. Nota 10 para ele, vou tirar 2 pontos, nota 8. Só que como os caras lá estão loucos, que jogar contra o Boston River é a mesma coisa jogar contra o vento, então, mas pelo menos, ó, eu vou ser honesto, vou ser sincero, vou tentar ser justo. O André Silva, fazendo essa posição, jogou sozinho, ele não conta, mas ele pelo menos jogou, ele jogou bem, ele fez um bom jogo. Ah, contra o Boston River. Contra o Boston River. O Caleri jogou contra o Boston River? O Caleri não pegou na bola. O Ferreirinha jogou contra o Boston River? Não pegou na bola também. Então eu vou dar uma nota 7 para o André Silva. Ele não deu assistência, né? Ele cruzou errado, que o cruzamento era para o Caleri, a bola sobrou para o Arthur. Mas ele se mexeu bem, ele apareceu de um jeito diferente hoje. E quando o cara faz o básico do básico, para alguns comentaristas ele é igual o Zidane. Então, o Zinedine Silva hoje foi o melhor em campo, ele e o Arthur, pelo primeiro tempo, que no segundo tempo também entrou em óbito. E o Dorival, eu vou te dar nota 10 e tirar 2 pontos, você vai ficar com uma nota 8. Por que eu vou te dar nota 10?
pelo seu constrangimento na hora de comemorar os gols. Eu entendo o seu constrangimento. Eu também fiquei, é uma mistura de alívio e vergonha, não é? Não foi isso que você sentiu? Quando você vê aquele cara metendo de canela para dentro do gol, você fica meio envergonhado, mas você fala, vai, tá bom, vai, vou São comemorar aqui, 21 não é? horas. Então, eu entendo você, eu entendo a sua atitude, mas tinha que colocar o time titular, tinha que colocar, era vencer ou vencer hoje, e você que estava aí há 3 meses sem vencer, 12 jogos sem vencer, 11 jogos sem vencer, venceu, classificou o São Paulo, cumpriram com a obrigação de bater nesse time horroroso, o pior time que eu vi na minha vida, mas pelo menos cumpriram com a obrigação. Agora, vamos ver na sexta-feira, final de semana tem o jogo aí contra o Remo, para se despedir antes da Copa do Mundo. Meus amigos, quero saber a sua opinião, o que você achou. O Pix aqui, esqueci de falar do Pix, se você quiser nos ajudar, que estamos precisando, nos ajude com a quantia que você puder. Hoje eu não anotei o nome das pessoas, mas amanhã eu prometo que eu falo o nome das pessoas. Por falar nisso, amanhã é o seguinte, amanhã tem o exame cedo. Esse exame aí se toma anestesia. E aí eu provavelmente vou ficar meio zureta o tempo todo, o dia todo. Só que eu, desde moleque, que eu já fiz 300 cirurgias, as anestesias não pegam muito, eu fico acordadaço, eu não sou aquele cara que dorme o dia inteiro. Se eu estiver me sentindo bem, eu vou gravar o vídeo normalmente e vou participar do programa da TMC, das 6 às 8, vou fazer daqui de casa, se eu estiver me sentindo bem. Se eu ficar meio zoado, se por causa da anestesia, aí não tem vídeo. Na quinta-feira eu volto contando para vocês do resultado. Também aí, se eu ficar meio zoado, eu não vou postar nada em rede social. Aí a gente conversa na quinta-feira. Mas o que eu tô pensando, o que eu tô achando que vai acontecer é o seguinte: eu faço o exame amanhã, dou uma descansada quando eu chegar em casa até umas 3 horas da tarde, aí vou para o escritório lá, faço o programa da TMC e gravo o vídeo normalmente, que vai no ar umas 9 da noite. Aí eu conto para vocês como é que foi, quais os próximos passos, que aí eu tô fazendo assim, viu, gente? Eu tô esperando chegar o resultado, ver o que o médico vai falar, e aí que eu vou me planejar. Eu não vou sofrer antes da hora, a minha cabeça tá bem tranquila. O que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Eu tenho fé em Deus, tenho apoio, eu tenho vocês, vai dar tudo certo, independente do que aconteça, eu vou me curar desse problema, porque eu estou realmente com um problema. Eu não sei se é câncer ou não, eu vou descobrir amanhã. Mas eu estou com um problema mesmo no intestino e eu vou me curar disso de qualquer jeito, nem que eu tenha que espancar esse tumor com requintes de crueldade. Mas para esse cara eu não vou perder. Então eu conto para vocês, vou contando para vocês. Mas eu vou esperar o resultado para a partir de amanhã pensar no que eu vou fazer. Por enquanto, agora eu vou descansar. Não pode comer nada também, no saco. E aí se inscreva aí no canal. Peço para você se inscrever, para você deixar seu like, para você me fazer companhia e principalmente aquela oração de 3 dedos, aquela oração, aquele desejo de energia positiva, olhando para um lado e desejando energia positiva olhando para o outro. Sabe o que você faz? Que nem o Dória fez no jogo contra o Fluminense. Fiquem com Deus. Forte abraço. A gente se encontra amanhã. Se Deus quiser, vamos se encontrar amanhã. Um abraço. Você quer criar uma